Dando continuidade às nossas apresentações, o professor Roberto, eu passo a palavra ao professor Roberto. Antes eu quero, porém, explicar o seguinte, que as 3 professoras que se apresentaram aqui, elas trabalham com o ensino médio e com o ensino fundamental. E o Roberto, ele traz para nós uma experiência diferente, porque ele é professor do ensino superior, quer dizer, os outros também, né? Mas eles estão mais focalizados no ensino médio e fundamental. O Roberto é médico e ele trabalha com alunos da Faculdade de Medicina e a pesquisa dele foi com estudantes de medicina, não é, Roberto? Do 9º ao 10º. E a gente gostaria que ele relatasse aqui para os ouvintes a experiência dele como professor desses estudantes de medicina, que eu achei que foi uma experiência muito interessante. Eu sou o professor Roberto, sou professor auxiliar junto à medicina, particularmente o 9º, 10º período da graduação médica, e trabalhei a dissertação de mestrado na UENF, trabalhando junto com os colegas aqui a autorregulação da aprendizagem. É importante salientar aqui a questão que já foi dito e rebatido pelos demais colegas da mesa, que a autorregulação da aprendizagem envolve, além do comportamento metacognitivo, a dimensão volitiva, motivacional e contextual. E nesse momento, nesse âmbito, é bom que se destaque que o contexto, não só material, mas também pessoal, faz com que haja um comportamento autorregulado, e essa foi uma das conclusões que nós chegamos na dissertação que desenvolvemos aqui ao longo do tempo de mestrado. Pois bem, o contexto que nós trabalhamos é um contexto onde pequenos grupos entram numa atividade prática, e nesse contexto de prática trabalhamos muito com a relação entre teoria e prática. Então, trabalhamos os conceitos teóricos de uma forma que o objetivo seja destacar a utilidade dessa teoria junto à prática ao longo do exercício da profissão. O que nós percebemos com essa atividade foi exatamente que os alunos desenvolvem autonomia na medida em que há a interação e o feedback entre o professor e o grupo, e o feedback entre os alunos do grupo. Essa foi uma conclusão importante e interessante, porque na medida que nós introduzimos o questionário e passamos a colher os dados da nossa dissertação, nós conseguimos observar uma evolução gradativa ao longo do tempo, quando analisamos as fases da aprendizagem autorregulada, ou seja, na antecipação, na execução e na avaliação pós-execução. Então eu destaco aqui uma novidade junto à mesa, que é exatamente o feedback, tanto positivo quanto negativo, que o professor dá aos alunos e o valor que os alunos dão a esse feedback no sentido do desenvolvimento do comportamento autorregulado. O feedback é importante na medida em que o aluno vai percebendo ao longo da tarefa a consciência da própria aprendizagem. E isso fica claro na nossa discussão de dissertação, no percentual de alunos que referenciam a consciência do próprio aprendizado durante a execução da tarefa. Isso ficou muito destacado para nós e num contexto diferente dos demais colegas, que é exatamente numa graduação de nível superior. Quer dizer, então, a nossa dissertação ela teve um caráter inovador na medida em que aplica os conceitos da autorregulação na graduação de nível superior num contexto diferenciado e pouco trabalhado.
Então, a conclusão que nós chegamos é que, se trabalharmos com grupos menores, introduzindo a prática nos períodos mais precoces da graduação, talvez a gente ainda consiga resgatar esses alunos que passaram do ensino primário, do ensino fundamental, do ensino médio e só alcançaram os conceitos da autorregulação lá no nível superior. Essa é uma das conclusões que nós chegamos com a nossa dissertação. Sim. Eu posso interromper? Sim, Roberto, você tocou aí um aspecto muito interessante, muito importante, a questão do feedback. O feedback do professor faz parte também da teoria, está também relacionado à autorregulação da aprendizagem. E você falou uma coisa muito importante, porque quando a gente fala em feedback, a gente sempre pensa em feedback do professor. E você falou, o que você trabalhou na sua dissertação, que eu achei muito interessante, é que você, não só você possibilitava esse feedback ao aluno, mas os próprios estudantes se davam o feedback. Porque a gente sempre pensa o professor dando o feedback e a gente às vezes esquece que o colega também, como mediador, pode também auxiliar dando esse feedback, né? E quando você fala em feedback, Roberto, a gente também, o feedback do professor, muitas vezes ele está somente centrado no erro da aprendizagem, né? E o erro, conforme já foi dito aqui na mesa, é uma coisa que faz parte desse processo. Então, eu acho que nós, professores, precisamos de desmistificar um pouco esse medo do aluno de errar. Porque o erro faz parte da aprendizagem. E a gente aprende com o erro, né? A gente aprende com o erro. Há pouco tempo eu estava lendo um livro muito interessante que fala sobre uma experiência muito inovadora que está acontecendo, que acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Todo esse grupo da internet, são pesquisadores, isso em Palo Alto, todo esse grupo que está muito voltado para as inovações, e uma das coisas que eles fazem mais questão de dizer não são os acertos, são os erros. Porque é com os erros que você caminha, é com os erros que a gente vai para a frente, né? E o nosso aluno tem um medo tremendo de errar, não é? Herança de todo um positivismo, quer dizer, nós não vamos incentivar o erro, mas fazer o aluno entender que esse erro faz parte do processo de aprendizagem, que o erro é uma estratégia, pode ser utilizado como uma estratégia, como vocês já colocaram, à medida em que o professor faz esse aluno refletir sobre o que foi que o levou. O professor precisa de aprender também a falar em voz alta para o seu aluno como é que ele chega às conclusões daquilo que ele faz. O professor pode ensinar estratégia aos alunos, os colegas podem ensinar estratégias de aprendizagem. Então, isso daí na sua fala, eu achei assim muito importante, viu, Roberto? Você quando fala no feedback do professor e também no feedback do aluno. Sim, né? E sem dúvida nenhuma isso foi importante, foi revelador de uma outra realidade durante a dissertação, que foi exatamente o valor que os alunos dão ao feedback deles próprios, entre eles. Nós chegamos a uma conclusão de que 70% dos alunos valorizam a opinião do próprio colega em relação à aprendizagem dele. Quer dizer, além de haver o feedback entre eles, esse feedback é valorizado como positivo, mesmo quando é uma crítica negativa. Quer dizer, é o valor do erro nesse aspecto que a professora Vera acabou de dizer aqui. Exato. Uma proposta de ressignificar. De ressignificar, exato. O erro é que, só ressaltando o que a professora Vera falou, que também estava na dissertação que a gente tinha colocado, é fazer o aluno entender que não é valorizar o erro, mas é entender que modificar a opinião dele. Você vai colocar no papel a sua aprendizagem. Agora, quando você errar, qual estratégia você usou que fez você não atingir o seu objetivo? Não é valorizar o erro, mas fazer com que ele pegue através do erro e verifique qual a estratégia que ele está usando e modifique a estratégia, que ele observe o processo. E volte e analise esse processo. Então, a importância do aluno estar o tempo inteiro analisando o processo de aprendizagem. Sem dúvida. É uma atividade consciente Isso é a em tempo integral. É o Exatamente. tempo
inteiro que ele está envolvido numa tarefa de aprendizagem, ele está o tempo inteiro usando estratégias, checando se ela está funcionando ou não, revendo, reavaliando, igual a professora Vera falou no início, é um processo cíclico. Porque quando você usa uma estratégia, dá errado ou dá certo, aí você volta e realimenta aquele seu conhecimento sobre a sua cognição. E na medida que você utiliza... E vai e volta, e aí que vai aumentando esse ciclo. E na medida que você utiliza essa estratégia, ela vai sendo ressignificada na cabeça do seu interlocutor. É muito importante a gente levar e enfatizar isso aí. Porque quando o aluno utiliza uma estratégia que deu certo, ele passa essa troca para o colega, né? Eu usei essa estratégia, adquiri o seu estado positivo. É essa troca que chega a ser interessante. Sem dúvida. E a Deise constatou que o trabalho de grupo, dentro da realidade que ela pesquisou, era pouco utilizado. Sim. Mas mesmo numa realidade em que esse trabalho de grupo é utilizado, eu acho que também a gente tem de repensar um pouco esse trabalho de grupo, porque, de forma que esse trabalho de grupo se torne realmente uma oportunidade para uma experiência significativa do aluno, né? Eu acho que no trabalho de grupo, um colega que consegue acertar ou que tem maior facilidade, ele deve ser ensinado a falar em voz alta para o colega como foi que ele chegou, qual é o raciocínio dele, qual é a estratégia, né? Qual o caminho que ele percorreu, né? Isso é importantíssimo. Outra coisa que você, Roberto, colocou aqui, que eu acho muito importante, você falou da relação da teoria com a prática, não é? Isso é fundamental. Essa é uma estratégia utilizada pelo professor que deve ser mais utilizada em relação ao desenvolvimento do comportamento autorregulado. Porque hoje nós sabemos que em todos os campos da aprendizagem existe uma gama muito grande de conteúdo. Então, hoje, o professor autorregulado, ele deve fazer um filtro em relação ao conteúdo necessário para determinada fase da aprendizagem. Então, essa relação entre teoria e prática, ela deve ser filtrada para que nem todo o conteúdo existente no universo seja passado no intervalo de tempo curto. Daí a necessidade, daí a importância da relação entre a teoria e a prática. E como você articula isso é fundamental para que o seu aluno seja motivado a aprender na prática. E mais motivo para ele se tornar autorregulado, incentivo a metacognição. A partir do momento que você não passa todo o conteúdo, principalmente o conteúdo muda a cada instante, né? O conhecimento também ele se retroalimenta a todo instante. Para que, ao passar o conteúdo, que ele saiba que ele seja independente para sempre estar buscando se atualizar. Exatamente. E nesse ponto aí, a gente toca a outra dimensão que a gente enfatizou pouco nessa discussão, que é a dimensão motivacional. Na medida que o aluno compreende que aquele conteúdo passado ele é suficiente e necessário para que ele alcance um patamar superior na aprendizagem, ele automaticamente desperta a dimensão volitiva e aí o comportamento dele modifica. Sim, e ele não fica com aquela ideia que quando ele vai numa aula, quer dizer, aonde eu vou usar essa fórmula? Estou falando agora de outra disciplina, eu vou usar essa fórmula, nunca vou morrer sem ter usado essa fórmula. Ele tem que saber aonde ele vai usar aquela fórmula. Você destacou... Aonde que o conhecimento de história que o professor está passando, ou por que é importante. Você destacou um ponto fundamental, que é a utilidade do conhecimento. Ele é fundamental que o aluno perceba a utilidade do que você está passando, para que ele tenha um objetivo mais claro, para que ele desperte a dimensão motivacional e que o comportamento, que a volição dele seja despertada no sentido de buscar a autonomia, de buscar o conhecimento que lhe falta naquele determinado momento. Quando isso acontece, ele começa a atribuir valor à tarefa, por conseguinte, ele se torna motivado. Sim. Foi uma das conclusões que nós chegamos na nossa Não é? dissertação. Automaticamente, ele se motiva quando ele descobre aonde aquela fórmula, onde aquela parte da história vai influir na vida dele profissional. Ele passa a se motivar. Exato. E tem uma frase que é atribuída a Leontiev, que eu acho muito interessante, que você constatou no seu trabalho. Sim, sim. É que a consciência se forma, através da atividade, que a consciência é formada. Foi uma das grandes consequências que nós tiramos, extraímos da dissertação, foi essa, que na medida que tudo isso aconteceu e esse monumento intelectual foi construído, digamos assim, nós chegamos à conclusão que através da atividade
forma-se a consciência. Quer dizer, já existe todo um corpo teórico envolvendo esse tema e nós conseguimos, através de uma dissertação, como se diz, concretizar, realizar aquilo que a teoria já tinha descrito para nós há bastante exatamente. tempo. Exatamente, a teoria da atividade de Leontiev. Exatamente. Eu só relembro, né, Roberto, que o seu trabalho, ele observou estudantes de medicina logo que eles ingressavam no curso, quando eles ainda não tinham... no internato. No internato. Curso de internato, nono, 10º período. Quando eles entraram no estágio, como é que a motivação deles, o interesse foi modificado, foi despertado, foi ressignificado, né? Ao longo da prática. Exatamente. Então, a importância da prática aliada à teoria. Exatamente. Né? Isso foi uma constatação muito importante, como você disse muito bem, foi apenas uma reafirmação do que a teoria de Vygotsky, de Leontiev e de Galperin já havia constatado há tempos, né? Mas é diferente quando a gente observa isso né? E constata. Roberto, muito bem, você teria mais assim alguma colocação a fazer? Não, eu deixaria aberto se os colegas quiserem perguntar qualquer coisa. Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Satisfeito por participar dessa mesa, entendeu? Muito orgulhoso de estar na presença de vocês. Prazer conhecer todos vocês. Eu já conhecia desde já conheci. Porque os momentos em que vocês estiveram aqui na universidade não necessariamente coincidiram, né? Finalizando essa apresentação, eu agradeço em primeiro lugar a todos aqueles que nos assistiram pela sua paciência, pelo seu interesse e de um modo muito especial aos componentes dessa mesa, né? E eu espero que essa apresentação oportunize a reflexão de todos a respeito da temática da autorregulação da aprendizagem, que nós acreditamos que realmente possa trazer contribuições para a aprendizagem dos alunos. Muito agradecida.